Olá, muito boa noite para vocês ligadinhos no programa de hoje. Hoje vamos falar de muita coisa boa, vamos falar dos gols dos meninos do Sub-20, né, no clássico contra o Atlético, vamos falar dos novos reforços, do último jogo, por que não, né, falar aí do Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão, números do Cruzeiro no Mineirão nessa temporada, muita coisa boa tem para acontecer hoje no programa, o último programa do mês, e é claro que você vai estar ligadinho porque hoje é dia de Cruzeiro. Para você que ligou a TV agora, seja muito bem-vindo. Para você que já estava acompanhando o time de lá da Lagoa, seja bem-vindo também, porque agora começou o programa do Maior de Minas. Já te convido a sentar aí no seu sofazinho, deitar aí. Para você que está deitado nas camas, colocar cobertinho porque tá aquele frio, essa noite maravilhosa de quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Para você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, é claro, curtir e compartilhar. E deixe também aqui sua mensagem. Para você que está na Claro Net TV, muito obrigado. Mais um dia acompanhando o nosso programa Dia de Cruzeiro. Ao meu lado, como sempre, ele, Miguelito. Miguel, muito boa noite. Prazer novamente estar aqui. Último programa do mês, recheado de coisa boa, né, Miguel? Último programa do mês, mas o Cruzeiro não deixa a gente de jeito nenhum sem notícia. É todo dia uma notícia boa, todo dia uma notícia nova e hoje é dia de Cruzeiro, né, Juliano? Hoje é dia de Cruzeiro, ó. Então, para você que está ligadinho em casa, a gente já deu a deixa do que a gente vai falar aqui, né? Para você que está nos acompanhando, a gente já deu essa deixa. Então, primeiro de tudo, Miguelzito, 4-0, os crias da Toca, Sub-20 do Cruzeiro, arrasando corações dentro e fora de campo, time do Cruzeiro voando. O Cruzeiro desde do Sub-10 já é acostumado a bater no time do outro lado da Lagoa, né? Já vem enraizado no sangue dos jogadores e uma partida aí espetacular dos meninos. De novo, Juan Índio jogando muita bola, o Gabriel jogando muita bola e o Cruzeiro mostrando por que tem uma das melhores bases do Brasil. O Sub-20 do Cruzeiro está recheado de bons garotos. O Cruzeiro tem feito investimentos, tem trago novos jogadores para suprir também os que vão subir na próxima temporada e para sempre ter um time de qualidade. E, querendo ou não, o futuro do Cruzeiro hoje é a base. É a base. Vamos colocar então na tela para vocês que estão acompanhando de casa os gols, né, do Sub-20 do Cruzeiro na vitória por 4-0 contra o Atlético Mineiro. Gols marcados por Juan Índio, aquele jogador que já esteve em algumas passagens do profissional do Cruzeiro, né, alguns jogos já atuando. O Guimeira, Teves e o Joseph. Esses são os jogadores que marcaram aí no jogo contra o Atlético Mineiro, Miguel. O Joseph, a gente até comentou sobre ele no último programa, e é Sim. um garoto que eu gostaria muito de ver no profissional. É um jogador habilidoso, rápido. Eles falam, né, que a passada larga igual a do Ramires, que 3 passos já tá na área do adversário. É um muito bom jogador. O Guimeira também tem feito bons jogos desde o ano passado. O Guimeira também já figurou em alguns momentos no elenco principal, depois voltou para a base. E o Teves, que chegou esse ano, também tem feito boas partidas, e o Juan Índio não tem nem o que dizer sobre ele. Joga muito bem, faz muito com que a equipe tenha espaço, porque ele consegue puxar a marcação para cima dos adversários e acaba dando espaço para os pontos da equipe do Cruzeiro. Os laterais conseguem passar, então acaba que o Cruzeiro faz o que quer no campo adversário, tanto que o Atlético não aguentou e sofreu essa goleada aí de 4-0. Dizem que a base acompanha o profissional. Lá tá aí do mesmo jeito. Tomou 4 lá 2 vezes e o profissional e o Sub-20 agora fazendo a mesma coisa. No mesmo caminho, né, Miguel? No mesmo caminho. A gente, ainda desses nomes, né, o Guimeira e o Teves ainda não tiveram a oportunidade de fazer, pelo menos, igual os outros jogadores, ir para o banco ali do profissional, acompanhar alguns jogos, obviamente, que a gente sabe que o percurso é esse, o caminho sempre vai ser esse, não tem como, né, para os jogadores de qualidade que são esses pequenos ainda, né, pequenos assim, pequenos jovens, né, 20 aninhos ali ainda tem muito a acrescentar. Juan Índio já passou, já até jogou mesmo, né, já fez alguns jogos. O
O Joseph, no último jogo do Cruzeiro, ele, sem ser contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, contra o Bahia, ele estava no banco de reservas, não entrou, mas estava no banco. Em alguns momentos, a torcida fica nessa expectativa pelo que vem apresentando, e é normal, né, Miguel? Pelo que o jogador se apresenta na base, pelos bons jogos que fazem na base, principalmente em jogos importantes, querendo ou não, um clássico é sempre importante. A expectativa dele subir para o profissional e brilhar cada vez mais vai só aumentando gradativamente, vai enchendo os olhos do torcedor. Gradativamente. E outro jogador também que está no elenco principal e que poderia estar jogando também é o Arthur Viana. Sim. Que ele está no elenco principal esperando a oportunidade, até porque o Cruzeiro hoje não tem o centroavante, né? O Dinheiro machucado, o Caio Jorge não está inscrito, o Rafael Elias saiu e o Rafa Silva também está lesionado. Então ele hoje é uma das principais opções de centroavante da equipe. Não tem tido a oportunidade ainda na equipe titular, mas quando jogou, figurou bem no time. E os meninos da base, não tem muito o que dizer deles não, cara. São jogadores espetaculares, são todos promissores e eu acho que o Cruzeiro está bem servido, tanto tecnicamente, quanto também posteriormente numa futura venda. O Joseph, eu falo, ele vai ser um dos jogadores do Cruzeiro que surgiram da base que mais vai dar arrecadação para o Cruzeiro, porque ele é muito bom jogador, e não só eu, mas como a maioria também da torcida está ansiosa para ver, até porque chegou agora o Wallace, chegou o Matheus Henrique, mas também tem oportunidade para todos os jogadores. E uma hora ou outra o Seabra pode poupar um jogo aqui, outro ali, pode dar oportunidade para os garotos aparecerem também. Um exemplo de categoria de base que já não tem idade de sub-20 mais, mas teve oportunidade na última partida foi o Kaique, que é cria da toque e jogou um futebol assim maravilhoso, supriu bem a carência da ausência do Marlon. E o Marlon agora tem uma sombra, porque o Kaique, as duas partidas que tem feito, fez bem, e o Marlon que abre o olho, porque o menino pode de passagem. É complicado nessa briga por posições, a gente sabe que sempre é favorável para o clube, né? Mas para os jogadores ali acaba ficando complicado. Você falou, né, de Cruzeiro render bons frutos financeiramente com esses jogadores, Miguel. O Cruzeiro tem que, creio eu, que aprendeu muito, e ainda tem muito o que aprender em relação ao que aconteceu, por exemplo, com o Alexandre Matos, quando ele estava em outros clubes, que aproveitou uma brecha que o próprio Cruzeiro deu e pegou alguns jogadores, como Vitor Roque, por exemplo, alguns outros aí que fez com que o Cruzeiro questionasse, a torcida questionasse a integridade do jogador, mas que, na verdade, ele não fez nada demais além do seu próprio futebol. Isso mesmo. Um dos casos também foi o Maurício, que foi naquela troca maluca do William Potker, que até hoje eu não entendo porque o Sérgio Rodrigues fez aquilo. E além agora que ele foi se transferido para o Palmeiras, todo mundo estava achando que ele seria, os 25% viriam para o Cruzeiro. Só que não. No contrato de transferência do Maurício, estava acordado que esse valor, quando o Maurício fosse vendido pelo Internacional, iria para o empresário para quitar uma dívida que o Cruzeiro tem com o empresário. Sim. Então, o Cruzeiro não vai ver um tostão do Maurício, mas também está se livrando da dívida. Porém, foi mais um caso de outro jogador da base que saiu e o Cruzeiro, infelizmente, não pôde aproveitar muito tempo. O Jadson, em 2019, quando teve aquele problema todo com o Cruzeiro, saiu praticamente de graça. O Ederson, que hoje está na Itália, saiu de graça. Fabrício Bruno também. Então, são coisas. O Murilo foi vendido antes também, ao preço de pinga. Sim. Hoje o Cruzeiro tem um departamento de futebol que está preocupado com o futebol e não só isso, com o clube também. Então o Cruzeiro vai ter nessas negociações também futuramente dos jogadores da base, não só mão de ferro para poder segurar o jogador, mas também poder negociar por um valor justo e não sair da forma que os anteriores saíram. Espero que tenha aprendido com o que o Matos fez quando não estava no Cruzeiro, e agora que ele está, certamente ele vai fazer de tudo para proteger os jogadores, porque sabem da qualidade, da expectativa que a gente tem. Falando disso, da base, a gente sabe que o Cruzeiro está bem estruturado na base, vai fazendo uma boa base para quando precisar sempre estar lá, mas também o Cruzeiro está montando, Miguel, um elenco recheado de caras novas, né? Chegada de novos jogadores, a gente viu
nas últimas semanas o borbulho que o Cruzeiro estava fazendo, a mídia do eixo da parte de lá, falando muito da expectativa que o Cruzeiro ia ser rebaixado, essa coisa toda, a partir do momento que o Ronaldo tinha vendido o Cruzeiro, mas o que o Alexandre Matos vem, o que o Pedrinho já trouxe na primeira semana, né, como a vinda do Alexandre Matos, que é um ótimo gestor de futebol, a gente sabe muito bem disso, ele está recheando o clube de uma maneira espetacular que os jogadores estão vindo com vontade mesmo de jogar no Cruzeiro, Miguel. E não só isso, o Cruzeiro vem também com a gente muito fala do Pedro, o investimento do Pedro, mas nós também hoje temos uma outra pessoa que é o Alexandre Matos, que é aquele cara que a negociação tá difícil, vai pegar o avião do Pedro, vai lá bater na porta do jogador, vai conversar olho a olho, vai identificar o projeto, o que é que o jogador quer e o que é que o Cruzeiro pode fazer. Feito isso, ganhou o cara vem e assina um contrato com a gente. Mas eu acho o fundamental nesse momento o Matos poder fazer essa negociação presencialmente, não fica ligando, não só por telefone, ele conversa, ele vai no clube, conversa com o clube primeiro, depois conversa com o empresário, que foi o caso do Wallace. Todo mundo dando certo que ele ia pro Corinthians. O Matos resolveu a situação complicadíssima do Matheus Henrique com o Sassuolo, né? Sassuolo da Itália. Aproveitou que estava na Itália, foi a Udinese, resolveu com o clube, resolveu com o jogador e trouxe o jogador para E ainda deu uma passeada ali na Itália. Deu uma passeada ali, acho que deve ter ali até num de bala da vida. Deu uma curiosidade. Vamos conhecer aqui a Itália. Então, na tela para vocês, então, que está de casa para acompanhar, a chegada desses novos jogadores, né, que veio recheada pra gente e que o Cruzeiro tem a crescer muito mais com eles, né? Matheus Henrique, como vocês estão vendo aí, essa importância da gestão que o Pedrinho fez, que você muito bem disse aqui, deu um aporte muito tranquilo e muito favorável para Alexandre Matos fazer o trabalho dele, porque confia no trabalho dele, né? A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Então, Matheus Henrique, Caio, o Jonathan Jesus, o zagueiro novo que trouxe do Ceará também é muito importante. Aí vem o Matheus Henrique, né? O Caio Jorge também, que o Cruzeiro que ele já assinou o contrato com o Cruzeiro, tá tudo ali encaminhado para brilhar no Cruzeiro mesmo na abertura da janela. E aí o volante Wallace e também, por que não, o Fabrício Peralta, que o Cruzeiro fechou com ele, e o atacante Lautaro Dias. O Cruzeiro, querendo ou não, antes da janela, Miguel, trouxe já uma cesta de chocolates aí para Pedrinho de brinde, né? O Cruzeiro foi muito bem no mercado. O Matos não só trouxe reforços, mas trouxe reforços que são titulares das equipes que eles jogaram. Não é jogadores que têm que se recuperar, né? Exceto o Cássio. Sim. O Cássio que veio para essa oportunidade, tanto que o Cruzeiro tinha que recuperar o Cássio, e o Cruzeiro, para ajudar, o que ele fez? Ele trouxe o Robertinho. Que é um dos melhores treinadores de goleiro. Hoje, se você pega para olhar, tem o Anderson, que tá pegando o que tá pegando. Depois da chegada do Robertinho, o Anderson transformou, virou um outro goleiro. Sim. Então, o Cássio, que já é um grande goleiro, que a gente já conhece de muito tempo, jogando pelo Corinthians, com a vontade que ele tá de jogar pelo Cruzeiro, a entrevista coletiva da apresentação dele, você vê na fala do Cássio que ele quer estar aqui, ele quer jogar, ele quer fazer de tudo para o projeto dar certo. Então essa vontade que está dentro do jogador acaba se refletindo em campo também, que é um jogador que não gosta de perder. Acho que nesse momento o Cássio, o Caio Jorge, o Matheus Henrique, o Wallace, o Lautaro Dias, Peralta, que está na seleção, que em breve também vai ser anunciado oficialmente, ele e o Lautaro, que não foram neste momento, mas já está tudo certo, tudo encaminhado, só um detalhe é outro burocrático, mas o Matos, nesse quesito, ele foi muito certeiro nas contratações. Os torcedores do Vasco até ficam com raiva, né? Porque ele gastou 100 milhões no Vasco e trouxe ninguém no Cruzeiro. Ele tá trazendo essa qualidade toda para o elenco do Cruzeiro. E muitos se falaram, né? O Cruzeiro vai brigar pelo rebaixamento, que não sei o quê. E agora já estão começando a falar que o time já com reforço, já tá jogando do jeito que tá. E com o jogo a menos, já é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro.
já começam a falar que o Cruzeiro, após os reforços chegarem, jogando, entrosando, o Cruzeiro pode ser um dos candidatos ao título brasileiro, e eu não acho errado de falar nisso, não. Mas você ter a falta do dinheiro, que não vai voltar para praticar lá para outubro, novembro, você já tem o Caio Jorge já no dia 10 de julho, já salva, que é uma beleza. Não, já é um nível maior de porque o Cruzeiro hoje está jogando sem atacante. Sem atacante, e isso faz falta, querendo ou não, faz falta. E eu acho muito bom, além das especulações de mercado que ainda tá, que o Cruzeiro vai buscar um jogador ou outro, um ponta, mais um zagueiro, um lateral para ser reserva do William, mais um jogador de lado e um centroavante. Acho que o Cruzeiro, com esses contratações que chegaram, provavelmente deve dar uma maneirada, uma freada no mercado e partir para a oportunidade de negócio, porque o Cruzeiro, com o que o Matos apresentou, com o aporte que o Pedro deu, o Cruzeiro tá, para mim, a melhor janela do Cruzeiro dos últimos anos. O Cruzeiro trouxe 6 jogadores ao todo, né, antes da janela. Aí, isso mesmo, 6 jogadores. No caso, 7 com o Peralta. Né, no caso, 7 jogadores, ou seja, meio time que o Cruzeiro trouxe, meio time que certamente, a partir do momento que eles estiverem disponíveis, a partir de 10 de julho, né, que tá chegando esse 10 de julho, que eu não me lembro. Se eu não me engano, dia 17, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro já vai estar com esses caras aí pronto para jogar. Não, o Cruzeiro e Corinthians é dia 7. Dia 7? Dia 7. A CBF não deixou o Cássio jogar contra o Corinthians. Achei que tinha mudado, mas o Cruzeiro faz alguma coisa para mudar ali. Mas 7 jogadores. O Cruzeiro já traz meio time antes da janela de transferência ser aberta. A partir do momento que a janela de transferência é aberta, eu particularmente acho que o Cruzeiro vai fazer isso que você falou, dar uma freada, até porque trouxe uma quantidade boa de jogadores com ótima qualidade, não é um jogador bom, é jogador excelente para jogar no Cruzeiro. E aí teve uma entrevista, né, que perguntaram, o Guto Rabelo da TV Globo perguntou o Alexandre Matos sobre a história do Dudu, né? E ele mesmo falou que que a única história que ele está construindo no Cruzeiro é para o torcedor e que já passou mesmo. O Dudu já perdeu a chance de jogar num timaço que o Cruzeiro está montando, foi mandado embora do Palmeiras, perdeu a oportunidade de jogar num timaço que o Cruzeiro está montando, e aí o próprio Alexandre Matos falou que vai dar uma investida assim que abrir a janela de transferência única, uma investida que vai ser um presente pro Pedrinho de um jogador. E querendo ou não, conversando com você no off aqui, eu falei que o Alexandre Matos só está esperando o tribunal decidir a questão do Gabigol, porque a proposta está na mesa, a proposta não na mesa do Gabigol, está na mesa formada pelo Cruzeiro, e dependendo do julgamento, do que ocorrer com o Gabigol, a proposta vai chegar para o jogador, para o Flamengo, para o Cruzeiro trazer o Flamengo com os mesmos valores que pagaria o Dudu, cerca de 3 milhões por mês, pagando o Gabigol aqui no Cruzeiro. É um bom jogador? É excelente jogador. É um bom jogador. Vindo pro Cruzeiro vai brilhar? Se vier com a vontade que os outros estão chegando, vai ser um... Eu já vi assim e falo, galera, esquece que é tudo nosso. Porque é um jogador espetacular quando quer jogar bola. Igual no Flamengo. No Flamengo, essa temporada não foi boa. Ele tá com esse imbróglio aí também com a Justiça, com o Flamengo. Então, esse contato que o Pedro fez com o Landim também sobre essa negociação, provavelmente o Pedro já falou aqui o quanto que quer pagar, como que quer pagar. Com certeza. O Landim já deve ter a proposta sim na mesa dele, tá aguardando esse julgamento. E a partir que sair o julgamento, o Gabigol provavelmente chega aqui no aeroporto da Pampulha de jatinho. Uai. Imagina, saiu a gente não sabe, né, como é que vai funcionar lá, como é que tá, mas porventura sair antes ou no meio, né, dessa janela aí agora, do meio do ano, sair essa liminar aí do Gabigol, do Gabriel Barbosa, o que decidir para ele, o Cruzeiro contratando, ele aceitando, vindo pro Cruzeiro, Miguel, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É um Cruzeiro e chega completamente diferente, né? Porque o primeiro semestre é um time, no segundo outro. O Seabra vai ter qualidade que hoje ele tá tirando leite de pedra e tá fazendo um bom trabalho.
Sim, não dá para julgar de maneira nenhuma o trabalho dele. Então, eu acredito muito que esses reforços... E o Gabigol seria a cereja do bolo. E o Matos já disse que a janela desse ano seria mais ou menos... E o Cruzeiro seria agradecido na janela de janeiro. Então, se o Cruzeiro já foi assim nessa janela... O que a gente pode esperar para a janela de janeiro? Então, você tá doido. Então vamos aguardar. Como diz o Batista, vamos aguardar. De Messi para lá. Vamos aguardar e ver o que nos aguarda aí. E cabe também ao torcedor agora dar o voto de confiança, fazer o sócio e ajudar também o Cruzeiro a fazer altos investimentos. Porque não adianta só a gente cobrar a contratação, cobrar o treinador, a diretoria. Agora cabe a nós ter não só o sócio, mas também procurar ir ao estádio, procurar comprar os produtos oficiais, procurar ajudar o Cruzeiro da forma que a gente pode ajudar a equipe. Porque só cobrar não adianta. A gente também tem que mostrar que a gente vai fazer a diferença para o Cruzeiro ficar mais forte. É o papel do torcedor agora, que já que tanto quis né, esse embrulho, esse presente, estava cobrando na época que a gestão era do Ronaldo, estava cobrando muito ele pedindo essas oportunidades, né? Agora com a vinda do Pedrinho assumindo o Cruzeiro, tendo essas oportunidades que tanto torcedor queria, está na hora de fazer o papel dele. Sim. Está na hora de fazer o papel dele, a gente vai falar disso agora, que é os números do Cruzeiro no Mineirão, que tem cada vez mais crescido, principalmente nesses jogos importantes, dentro de casa, e é óbvio também fora de casa, a torcida está fazendo o seu papel, está indo acompanhar. Está na tela então, portanto, os jogos do Cruzeiro como mandante aí do Campeonato Brasileiro dessa temporada. 5 jogos, 5 vitórias, o Cruzeiro com 12 gols marcados, 4 apenas sofridos, uma defesa muito boa para um campeonato que exige muito. E igual você falou, meio de tabela ainda, meio de tabela não, meio da temporada ainda, o Cruzeiro está fazendo esse aporte financeiro com essas contratações. Quando virar a temporada, né, para o segundo turno, que aí vai vir aquele funilamento de campeonato brasileiro, sul-americano, vai precisar desses jogadores que estão chegando, e com isso o Cruzeiro está se recheando. Essa informação a gente trouxe aí da página do Cruzeirenses Arrogantes, né? Do SEC Arrogantes. Segue lá no Instagram, não é isso, Miguel? Segue lá, @SecArrogantes1. Tiveram um problema com a página, com o Instagram, estão começando de novo na página reserva, enquanto resolve a situação na página anterior. Então dá essa moral pra galera lá. Segue @SecArrogantes1, tem muito meme, cobertura de jogos, a página é muito legal mesmo. Show de bola. E sobre os números do Seabra, é o que a gente estava falando aqui mais cedo. Ele tira a lei de pedra e é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com jogar menos. Hoje tem alguns jogos para complementar a rodada e o Cruzeiro continua em 5º lugar e ninguém tira de lá. Até a próxima rodada. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo, jogo difícil. Lá. Se perder, não adianta fazer alarde, porque o time do Flamengo é um time muito bom. Com certeza. Tem 5, 6 jogadores na seleção. O Flamengo vai enfrentar os caras lá, né? Lá dentro do Maracanã. Tem gente na seleção, beleza. Aí você vai olhar o banco dos caras, tem Gabigol. Então, você pode escolher, ué. Você olha pro banco do Flamengo, é complicado. Mas o Cruzeiro, sempre quando joga com o Flamengo, ano passado foi prova disso. O Cruzeiro joga no Maracanã, o Flamengo sofre pra ganhar do Cruzeiro. Porque a torcida do Cruzeiro desce em peso pro Rio. Isso que eu ia falar, o Cruzeiro não faz jogos ruins, né? Não faz jogos ruins lá. Por mais que o Cruzeiro, às vezes, não sai de lá com a vitória, mas se beliscar um empatezinho lá já é maravilhoso. Não, se beliscar já é maravilhoso. Tem a volta do Marlon, não tem Zé Ivaldo. Provavelmente vai jogar o Nedson, por Deus. E só que, voltando a falar do Seabra, é aquele cara que sabe, que tem a humildade de ver que o elenco está limitado e escala a equipe da forma que ele acha melhor. Nós não concordamos com a escalação do Lucas Silva e Ramiro. Diversas vezes nós conversamos, a torcida também acha que tem que trocar, tem que dar oportunidade para os jogadores, mas tem surtido efeito. Tem hora que quase mata a gente de infarto na arquibancada? Sim, mas tem surtido efeito. Então, se dessa forma tá dando resultado, vão dar um voto de confiança pro cara. Na minha opinião, jogaria o Japa,
e o Barreal na equipe. Lucas Silva pro segundo tempo e o Ramiro só se caso precisasse mesmo. Porque até, na minha opinião, eu acho o Machado não é aquele jogador técnico, habilidoso, mas é aquele cara que se entrega. Ele se doa em campo. Então isso faz com que ele acaba ajudando mais a equipe. Eu acho que o Cruzeiro precisa muito dessa energia, porque Lucas Silva e Ramiro no meio campo deixam o meio campo muito lento. Principalmente quando o Cruzeiro joga contra adversários rápidos, o Cruzeiro não consegue fazer uma marcação efetiva. Foi exemplo disso o Atlético Paranaense no segundo tempo, quando estava 1-0, que estavam jogando todos em cima do Ramiro. Então é o Cruzeiro que precisa sim dessa velocidade. Com os reforços chegando, esse problema vai ser sanado, mas até chegar, faltam poucos dias, mas ainda faltam alguns jogos. Acho que nesse momento o Ceará poderia dar oportunidade para outros jogadores também a performar melhor que os que estão performando agora. Tá certo. Então, para vocês que estão em casa, tá? Não esquece de seguir, para quem está acompanhando pelo YouTube, não esquece de seguir. Para quem está na Claro Net TV, não saia daí, porque a gente vai para um rápido comercial, a gente já volta para falar muito mais do Cruzeiro, para falar desse último jogo que o Cruzeiro fez em casa no Mineirão. E, é claro, sempre dia de Cruzeiro. Que baita partida, hein, André? Conta pra gente o segredo de tanto golaço. Não tem segredo, tem união. O avanço em Nova Lima também é o resultado da contribuição de todos. Falou e disse. Quando cada cidadão faz sua parte, todo mundo sai ganhando. Porque aqui a prefeitura cuida e a nossa cidade avança. Tá vendo essa nova UBS? Ela é só uma das muitas unidades inauguradas. E as novas creches, mãe? É o cuidado que a gente precisava. Nossa cidade avança por toda parte. E a primeira escola municipal de robótica e programação industrial para jovens e adultos do Brasil é de Nova Lima. Orgulho de fazer parte. Mais orgulho ainda é ver Nova Lima erradicando a pobreza. O programa Nova Renda está beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Por aqui o trabalho não para. São mais de 50 obras de contenção, diversos espaços públicos sendo revitalizados e as obras na Avenida de Contorno já na reta final. Viu só? Time que joga junto, avança junto. É IPTU em dia e uma Nova Lima bem cuidada todo dia. Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br/IPTU. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento,
Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Muito bem, para você ligadinho no Dia de Cruzeiro hoje, nosso último programa do mês de junho, porque na semana que vem já é julho, e aí é claro que vocês vão acompanhar sempre aqui conosco. Vamos então até a nossa correspondente Lohane, né? Ela que fez o Papo Cabuloso na rua com o pessoal. Teve um probleminha? Teve um BO? Teve. Eu tô curioso para saber, depois eu vou até mandar uma mensagem esperando que ela me conte esse BO que teve, mas fiquem agora com o Papo Cabuloso da Lohane. Fala, galerinha, tô aqui com a Ana. Ana, me conta, o que você tem achado do Campeonato Brasileiro até aqui? Quais são suas expectativas com o Cruzeiro para esse ano? O Cruzeiro tá com excelente desempenho esse ano. A gente tá com a fé de que vai conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro e, se tudo der certo, também a Sula. Houve confiança, então a gente vai ser campeão dos 2 campeonatos. Vai sim, com certeza. Tô aqui com o Guilherme, então, me fala aqui, o que você tem achado das contratações até o dia de hoje? Você acha que precisa contratar mais ou já tá bom? Cara, eu gostei muito das contratações, acho que já tá bom, já gastou bastante dinheiro. Núbia, me conta, o que você tá achando da base do Cruzeiro? Você acha que tem que subir mais algum jogador que tá lá na base ou tá bom por enquanto? Bom, eu acho que os crias da base, eles estão vindo com tudo, estão integrando muito bem a equipe principal e ajudando muito. Então, acho que é só orgulho e acho que por enquanto tá bom, vai chegar reforços mais experientes, mas os crias da base estão vindo com tudo. Estamos aqui com o Isaac. Isaac, você acha que o Cruzeiro vai ser campeão da Sul-América, do Campeonato Brasileiro, principalmente com os reforços que estão chegando? Claro, está indo bem e com os reforços vai ser melhor ainda. Então é isso aí. Obrigada pela participação. É isso aí. Reforço chegando, expectativa sim de título, por que não? Até porque, pelo que o Cruzeiro tem demonstrado dentro de campo e fora de campo, a expectativa é essa mesmo, né, Miguel? Lohane fez um belo trabalho, inclusive, muito obrigado, Lohane, pelo seu trabalho. E o pessoal que respondeu nessa expectativa mesmo que a gente tem comentado aqui. A euforia de todos nós, né? A euforia de todos nós. Porque o Cruzeiro hoje, você para olhar, é um time que seu reforço já tá jogando na forma que tá jogando, e com a expectativa dos reforços, eu cravei aqui, ó, que eu ia ser campeão da Sula. Eu lembro. Agora eu já começando a ficar iludido pro brasileiro, já tô naquele estilo da Goberto, né? Então, o Matheus Pereira falou pra gente ser humildes, pra caminhada é longa, mas eu já tô igual o Dagoberto naquele jogo. 2013, não foi? No Mineirão. Eu lembro. Foi Cruzeiro e Grêmio. Isso eu lembro. Então, acho que a expectativa é muito boa. Acho que tem muito tempo que a torcida não fica em paz com o time. E feliz desse jeito, Feliz, né? Tá todo mundo. Se você conversa com o cruzeirense aí, o cara te dá bom dia. Sim. No bom dia já começa a falar em Matheus Pereira e por aí vai. E conversa rola mais de 2 horas. Então, mas é muito bom. Porque os últimos 5 anos foram difíceis. Foram muitos. Mesmo o que salvou o Cruzeiro hoje, a gente brinca e tudo com a questão do Ronaldo, mas o Ronaldo chegou e arrumou a casa, deu uma esperança que a gente não tinha. Quando o Ronaldo chegar, a gente não sabia se o Cruzeiro ia ter outra segunda-feira. Uhum. A gente não sabia, o Cruzeiro não tinha perspectiva nenhuma. E ele chegou, ele organizou financeiramente, ele organizou não só as contas, mas também a imagem do clube fez com que o clube tivesse mais credibilidade, fez com que o clube voltasse a ser dito mundialmente, até porque também o tamanho que o Ronaldo é, não tem como não falar do Ronaldo. Então, literalmente, né? O tamanho que ele é, o bicho é bruto mesmo. Aos caras. Mas o Ronaldo salvou e foi um momento perfeito ter passado para o Pedro. O Pedro chegou até aqui devolvendo o Cruzeiro para o torcedor, e ele, toda entrevista que ele dá, ele fala isso, que o Cruzeiro não é dele, o Cruzeiro é da torcida. Uhum. E agora é esperar o que vem para frente. Igual falamos no bloco anterior,
é a nossa parte de mostrar também a força da torcida para ajudar a equipe. Não só Sim. o Pedro, mas falta a torcida também ir lá incentivar e comprar a ideia e ajudar. Tá certo, isso aí. O Cruzeiro, ó, para vocês ligadinhos de casa, mostramos gols no início, vamos mostrar gols agora também, porque o Cruzeiro venceu e convenceu mais uma... Venceu dentro de casa, isso já tá virando rotina e tá fazendo o seu papel mesmo. Venceu por 2-0 no dia de ontem o Atlético Paranaense, jogo 7 horas da noite. Imagens você vê agora na tela, dos melhores momentos, né? O que dizer desse Cruzeiro, Miguel? 2-0, o Cruzeiro conseguiu fazer um gol no início do primeiro tempo, fez um gol já na etapa complementar do segundo tempo, finalzinho ali do segundo tempo, na verdade. O que esperar do Cruzeiro para o resto do campeonato? O que o Cruzeiro está fazendo dentro de casa que não está fazendo fora de casa? E qual que é a expectativa mesmo, se realmente é brigar por título ou apenas ali no momento por uma vaga na Libertadores? Olha, eu tenho muitos pés no chão, sabe? A gente brinca tudo. Eu acho que o Cruzeiro está acima da expectativa que foi criada para esse ano, para o elenco atual. Sim. Pós-reforços, aí a gente também precisa da diretoria para saber aonde que eles querem chegar. Mas com o elenco atual, acho que o Cruzeiro está muito acima da média. Matheus Pereira, aquele passe que ele deu pro Gabriel Veron ontem, cara, mostra que ele deveria estar na Copa América. Ele deveria estar lá e graças a Deus ele não foi. Graças a Deus ele não foi, e eu posso até te dizer mais, tá? Obviamente, sem tirar mérito nenhum, porque são jogadores mundiais, Vini Júnior e Rodrigo, mas Matheus Pereira certamente seria titular no meio deles ali. Jogaria ali. Nessa Copa América, certamente. Hoje, se eu não me engano, na seleção, quem tá armando o jogo é o Paquetá. É o Lucas Paquetá. Então, se o Paquetá não tem a qualidade de passe, o Matheus Pereira tem. Aí o povo vai falar, mas o Matheus Pereira joga no Brasil. Gente, o Matheus Pereira jogou na Premier League e foi um dos melhores jogadores da Premier League. Mas o Dorival Júnior, pelo elenco que ele levou, ele nem tá levando em consideração isso, pra te falar a verdade. Sim. E isso é que engrandece mais o futebol brasileiro, porque, querendo ou não, a gente tem jogadores competentes para estar na seleção, sim, jogando no Brasil. Matheus Pereira não foi, talvez, por uma outra visão, ou simplesmente pelo fator que ele joga no Cruzeiro, e aí a gente sabe que a rixa que tem Cruzeiro e CBF, tem esse fator também. E, sinceramente, graças a Deus ele não foi, porque a gente precisa dele aqui durante a Copa América. São jogos importantes que o Cruzeiro está fazendo, a gente precisa dele, mas ele tem qualidade sim para estar ajudando Vini Júnior e o Rodrigo lá na frente. Tem, ele ia articular aquele meio campo da seleção, o Vini não ia precisar sair tanto, não ia precisar o Rodrigo também cair tanto pelo meio para tentar ajudar a organizar as jogadas. E aí o nosso editor gosta de ver gols mesmo, gosta de meter gol para tu quanto é lado. O editor quer ver o Atlético sofrendo. Quer ver o Atlético sofrendo. Mas o Cruzeiro, na partida contra o Atlético Paranaense, foi aquele time que foi o que você falou, jogou, convenceu e o torcedor agradou do que viu. Acho que Ramiro e o Lucas Silva ainda é a parte que a torcida contesta no Fernando Seabra. Sim. O Ramiro, nessa... Eu vou até te fazer uma pergunta e cortar rapidinho. Lucas Silva e Ramiro, eles estão jogando o que estão jogando pela conversa que tiveram, pelo momento em que se vive o Cruzeiro, ou o fator dos jogadores novos, que são os jogadores posições dele, como Wallace, Matheus Henrique, chegando, dá uma certa preocupação para os jogadores que, querendo ou não, eles têm que mostrar o futebol que eles têm. Cara, cria sombra, né? O Cássio chegou, o Anderson mudou. Chegou o Caio Jorge, chegou o Lautaro, o Arthur Gomes ontem fez uma partida gigantesca. Chegou o Matheus Henrique e o Wallace. O Ramiro já tem feito... O povo vai pegar no meu pé, mas eu gostei da partida do Ramiro ontem, gostei do Lucas Silva. Eu também gostei. O Lucas Silva, a gente tem que entender que ele é um jogador mais velho e ele não tem mais aquela velocidade que ele tinha em 2013, 2014. Sim. O Lucas Silva hoje é aquele jogador mais técnico. Eu vou usar um exemplo do Ganso. Não tem velocidade nenhuma, mas se a bola chega para ele na forma que ele consegue dominar, que ele consegue encontrar o companheiro, ele consegue fazer boas jogadas. Só que o Cruzeiro jogando com dois volantes lentos,
sobrecarrega muito o Lucas Romero e a defesa. E o Zé Rivaldo já é meio loucão da cabeça. Joga 2, 3 jogadores em cima dele, ele vai ser amarelado sempre. Então, cabe ao treinador ver que insistir com os jogadores, que a torcida já não tá com paciência, acaba queimando os caras com o torcedor e acaba criando uma má vontade da torcida com o próprio jogador. Então acho que tá na hora do Seabra testar um Japa, que já voltou e quando jogou bem. Tá na hora, o Barreal voltou, entrou ontem, jogou muita bola o Barreal. Eu acho que o Cruzeiro vai exercer a compra do Barreal e o Verón tem melhorado bastante. Gabriel Verón é aquele jogador que chegou, tava um ano já machucado, machucou. Aí a torcida brinca que ele tava meio rechonchudo, né? Aí ontem ele fez o gol e mostrou o tanque. Mas o pessoal da nutrição lá do Cruzeiro tá bem demais com os caras tá bem demais com a nutrição do Cruzeiro. Você tá doido? Você olha pro jogador, Ramiro machucou, voltou fortinho. Verón machucou, voltou fortinho. Edu, não sei se você lembra na época que Edu tava no Cruzeiro, ele tava fortinho também. Ronaldo também deu uma crescida lá. E olha que o Ronaldo nem joga. Pra você ver. A nutrição do Cruzeiro tá boa demais, velho. Mas o departamento médico do Cruzeiro é muito bom em todos os quesitos. Porque o jogador volta de lesão e ele só volta pro campo para jogar bola quando tá 100%, não apressa estágio nenhum, não apressa processo algum, o cara vai voltar no tempo determinado. Tá o exemplo do Matheus Vital, que já estava fazendo a transição, identificaram que parece que ele poderia ter uma lesão novamente, voltou para o tratamento e agora voltou novamente para a transição. Eu acho que o departamento médico do Cruzeiro é uma referência não só no Brasil, mas mundial, pelo que também fez com o William. O William ficou 2 anos machucado e a bola que ele tá jogando esse ano. Sim. O Cruzeiro, graças a Deus, tem esse ponto forte. Agora, com o Robertinho, volta também a ter os goleiros no nível mais alto de atuação. Que, cara, você fazer o parâmetro Anderson, Robertinho e Anderson com o Robertinho, melhorou uns 90%. Não que o Anderson seja ruim, mas é porque a habilidade, o potencial dele foi, sim, aumentado várias e várias vezes. Sim. Acho que isso é muito importante. E o Cruzeiro, cara, a partida de ontem foi... Eu assisti o jogo, eu tava assistindo o jogo de casa ontem... O Cruzeiro fez o primeiro gol, que passa o Matheus Pereira. Tô assim, gente, como é que o Dorival não levou o Matheus Pereira, cara? Precisando não tem explicação. Na falta do Neymar, querendo ou não, o Neymar faz muita falta. O primeiro jogo do Brasil... Amanhã vai ter mais um jogo do Brasil, né? Pela Copa América. O primeiro jogo do Brasil na Copa América deu pra sentir que o meio-campo do Brasil não rendeu tanto igual poderia render. E aí, certamente, com o Matheus Pereira lá seria diferente. Não tô falando nenhum absurdo, não. São coisas que a gente vê... analisa, porque quando tem que criticar, a gente critica, mas sejamos justos também, né? A gente tem que mostrar e com isso o Cruzeiro agradece pelo fator do Matheus Pereira não ter ido, mas a gente sabe que isso vai ser só questão de tempo. Principalmente se ele estiver comendo essa bola por alguns anos até a Copa do Mundo, vai ser só um fator questão de tempo mesmo para o Matheus Pereira ir para a seleção brasileira. Sim, e até o próprio Pedro também do Flamengo, né, que poderia estar na seleção e não foi chamado. Mas o Matheus Pereira, a CBF ajudou foi o Cruzeiro nessa daí. Porque aquele Cruzeiro e Vasco sem Matheus Pereira, o Cruzeiro não tinha articulação nenhuma no meio campo. E não foi falta dos jogadores tentarem. É porque não tinha ninguém que tenha a categoria e a habilidade dele ali no elenco. Agora, com os jogadores chegando, o elenco vai se reforçar, vai melhorar a equipe principal e isso vai potencializar ainda mais a habilidade do Matheus Pereira e vai fazer com que ele consiga não só atuar melhor nas partidas, mas também ter os olhos voltados a ele, porque ele vai ter a quem servir. E se o Cruzeiro encaixar e der liga com o elenco que está chegando agora, com o jogador, porque praticamente um elenco todo que está chegando, 7, 8 jogadores,
o Cruzeiro passa a ser visado não só aqui, mas também por fora, porque os times também sul-americanos já começam a ficar de olho. O Cruzeiro vai enfrentar, pode pegar um Boca Juniors completamente recheado de reforços. Gigante, um time gigante. Pois é. Talvez contra o Boca Juniors, talvez não, né? Na Sul a gente não vai ter o Cássio, porque ele já jogou pelo Corinthians. Aí, se eu não me engano, ele não pode jogar para outro clube na mesma competição no mesmo ano. Não, é na fase de grupos. Foi na fase de grupos? É na fase de grupos. Mas no mata-mata ele pode? No mata-mata pode. Então a gente vai ter o Cássio. Não sei se é a informação correta, mas eu vi algo sobre isso. Mas se ele vier, que bom que seja, né? Mas se ele não vier, o Anderson também tá pegando muita bola. Isso a gente não pode discordar. Você falou que o Cruzeiro tá na 5ª posição, então agora a gente vai jogar na tela para vocês de casa acompanharem a tabela do Campeonato Brasileiro, onde que o Cruzeiro tem 20 pontos. Na 5ª colocação, independente dos jogos de hoje, o Cruzeiro não sai dessa posição. Eu te fiz uma pergunta, qual que é a diferença do Cruzeiro dentro de casa hoje para ele fora de casa, que o Cruzeiro não tem rendido tanto igual está rendendo dentro de casa? O Cruzeiro tem um negócio chamado torcida do Cruzeiro, Mineirão. A simbiose que os dois têm, é igual falamos no programa anterior, fica muito difícil para qualquer adversário ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão. Sim. Quando a torcida quer ajudar, empurrar, o Cruzeiro não perde. É muito difícil e isso tem dado esse resultado para o Cruzeiro. Ano passado foi uma temporada difícil, o Cruzeiro custou ganhar dentro de casa, acho que foi ganhando o Campeonato Brasileiro lá para a reta final. Sim. Mas o Cruzeiro também jogou muitos jogos fora de BH. Jogou no Independência, jogou no interior, foi voltar a jogar no Mineirão naquele gramado péssimo que estava no ano passado. Esse ano já está muito melhor no gramado. Então isso tudo faz com que o Cruzeiro seja muito forte dentro de casa. E eu acho que fora de casa, o Cruzeiro não tem sido tão efetivo, porque o Cruzeiro não é aquele time reativo. O Cruzeiro é aquele time que joga em cima do adversário, só que como o adversário jogando dentro de casa, ele espera o Cruzeiro ir a ele, e a maioria das vezes joga no contra-ataque. E o Cruzeiro, querendo ou não, tem aquele grande problema de não matar o jogo. Perde muitas finalizações, muitos chutes a gols e não convertem a gol. E a equipe adversária jogando em casa tem feito o trabalho dela, tem sido efetiva. E se a gente for parar para olhar, o Cruzeiro jogou lá no Castelão, teve o Zé Ivaldo expulso, jogou com a mesa e empatou. Sim. Jogou com o São Paulo no Morumbi, Marlon expulso, perdeu. E jogou melhor que o São Paulo. Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro estava um pouco melhor que o Bahia, o Marlon foi expulso. Então, as 3 partidas que o Cruzeiro jogou fora de casa, assim, que a gente destaca, foi o São Paulo, perdeu, jogador a menos. Fortaleza empatou, jogador a menos. E... Vasco. Não, foi o Vasco, isso. Foi o Vasco. E o Vasco Não, o Vasco não teve jogador expulso, não. Não, o Cruzeiro empatou, tava sem o Matheus Pereira. Sim, sem o Matheus Pereira. Então são jogos que o Cruzeiro precisa mostrar qualidade e força, e ele não tem nesse momento. Ele não tem aquela... Vamos supor, o Cruzeiro termina o primeiro tempo precisando empatar e virar um jogo. Você olha no banco, não tem ninguém para colocar. Não tem peça. Os jogadores, principalmente o ataque, a maioria estão no departamento médico. Isso faz com que a equipe fique um pouco enfraquecida, mas quando joga no Mineirão, o torcedor cobre essa ausência. O torcedor faz o jogador que não teria, entre aspas, aquela qualidade para chegar e virar o jogo, ele dá essa força pro jogador, essa confiança, o jogador vai lá e faz o diferencial. Bom, tá certo. Então, é isso o nosso programa de hoje. O Cruzeiro joga contra o Flamengo, confronto direto. Flamengo, querendo ou não, é líder da tabela do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na 5ª posição, ganhando e dependendo dos outros resultados, pode entrar no G4, por que não? E aí, a gente fica na expectativa de voltar e comentar sobre esses jogos para vocês. Para vocês que ficaram até o momento com a gente, não esquece de curtir todas as redes sociais e seguir também todas as redes sociais da TV Banqueta. Um forte abraço para vocês ligadinhos aí na Claro Net TV. Miguelito, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Ian. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, porque hoje e sempre é dia de Cruzeiro.